Se alguém me perguntar qual é a minha comida favorita, eu não vou ter uma resposta. Sério. Mas eu tenho coisas que me agradam muito mais que as outras. O meu problema é, tem muita gente que se diz autoridade máxima do hambúrguer, que só fala da carne, que se você fala qualquer coisa diferente do que eles pensam, eles começam a dar chilique, falam que todo mundo tá errado e só eles estão certos. Mas eu acho que o pão também é bastante importante. Olha só, ele é tipo 2/3 do hambúrguer. Por isso que hoje a gente vai aprender a fazer o pão de hambúrguer. É claro, pão de hambúrguer é só uma ideia. Essa massa você pode usar para fazer pão de cachorro quente, pão de forma, aquele pão num formato indecente que você quer para despedida de solteiro, que você tem vergonha de pedir. Possibilidades são infinitas, é uma massa de modelar, você faz o que você quiser. Felizmente é uma receita fácil. Para essa receita você vai precisar de 380 gramas de farinha, 250 ml de leite, 25 gramas de açúcar, 7 gramas de sal, 8 gramas de fermento, 50 ml de óleo. O que traduzindo dá 2 xícaras e meia de farinha, 2 xícaras de leite, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1/4 de xícara de óleo e um envelope de fermento biológico. Primeiro passo, a gente vai precisar de uma vasilha para misturar tudo. Muito bem, primeiro a gente vai colocar nossa farinha na vasilha e em seguida colocar o sal e também o açúcar e misturar esses ingredientes. Você vai notar que visualmente meus ingredientes estão numa quantidade muito maior do que você espera. Eu estou fazendo tudo em dobro, mas como eu fiz por peso, isso não vai afetar a textura nem a aparência do que eu quero te mostrar hoje. Depois de misturados, aí sim a gente vai entrar com o fermento. Agora, vamos precisar do leite e a gente vai colocar o óleo junto com o leite. Eu estou usando um óleo neutro, mas você pode usar outra gordura se você preferir, como manteiga, ovos ou abacate. Com tudo na vasilha, vamos usar uma colher grande e forte para misturar isso tudo. Não se preocupe em misturar tudo perfeitamente para deixar a massa lisa. Agora é o momento de apresentar os ingredientes uns aos outros. A gente vai cobrir isso tudo e deixar todo mundo se conhecido por uns 10 minutos antes deles formarem uma família. Depois dos 10 minutos, você pode apertar a massa e vai perceber que ela está um pouquinho mais macia do que antes. Isso acontece porque o líquido já foi absorvido pela farinha. Falando em farinha, a gente vai precisar de um pouquinho mais. Vamos jogar um pouquinho dessa farinha na mesa e começar a sovar. Talvez você precise de um pouco mais de farinha no começo para sua massa não grudar nas mãos, só não exagera muito. Se a massa começar a grudar na mesa também, um pouco de farinha vai resolver. Normalmente isso só é necessário no começo do processo. Para sovar, use a base da sua mão para esmagar a massa na mesa enquanto empurra ela. Eu sou preguiçoso, então eu uso o peso do meu corpo na mesa para fazer menos esforço. Eu empurro a massa com a base das duas mãos, depois pego a massa, formo novamente uma bola e estico novamente na mesa usando as duas mãos. E eu vou repetindo isso até a massa começar a formar o glúten. Eu já falei de glúten na minha outra receita de pão, mas basicamente a gente vai pegar um pedaço dessa massa e tentar esticar para formar uma telinha. Em 10 minutos, a sua massa vai estar mais ou menos nessa textura, esticando, mas formar uma tela ainda é meio impossível. Então a gente está na metade da viagem. Vamos sovar isso aqui por mais uns 10 minutos. Às vezes as pessoas dizem que você deve sovar um pão como se estivesse socando a cara de alguém que te dá raiva. E isso não é verdade, tá? O movimento e a força que você precisa fazer é mais parecido com esganar a pessoa e não socar. Depois de mais uns 5 minutos sovando, você vai notar que a sua massa está quase formando uma telinha de glúten. Então a gente vai sovar isso aqui por mais uns 5 minutos. Se você acha a imagem de esganar seus inimigos muito pesada, porque ela é, você pode pensar que está imitando um gatinho fofinho, preparando o lugar que ele vai dormir. Depois desses 5 minutos, dá para ver que o glúten já está desenvolvido, formando essa estrutura que você está vendo aqui. Agora a gente vai dar uma sovadinha rápida só para misturar esse pedaço que a gente tirou, e agora a gente vai moldar a massa em uma bola, usando a mesa para ajudar. Para isso, a gente precisa colocar a massa na mesa, e com ela ainda em contato com a mesa, a gente vai usar as mãos para puxar ela, e a gente vai virando ela aos poucos para formar uma bola. Aprenda esse movimento agora, porque a gente vai fazer a mesma coisa daqui a pouco para moldar os pães. A gente precisa de uma vasilha com um pouco de óleo para colocar a massa. E vamos colocar uma frigideira para aquecer. Quando colocarmos água e ela formar o vapor, a gente vai pôr essa frigideira em cima da nossa massa, pode ser uma panela também, e vamos deixar isso aqui crescer por 60 minutos ou até dobrar de tamanho. Agora a gente vai dividir a massa em pedaços de cerca de 100 gramas. Eu estou usando uma espátula de mesa e uma balança para fazer isso. Mas dá para cortar a massa com uma faca também. Só que eu particularmente não acho prudente usar uma faca. Por quê? A faca pode estragar a mesa e a mesa pode estragar a faca.
As minhas porções ficaram com cerca de 6 centímetros de diâmetro. Uma receita normalmente dá 6 pães, de 100 gramas mais ou menos. Mas eu dividi a massa em 2 partes e dividi essas metades em outras metades, para me dar uma noção do peso da massa, tá? Isso pode ajudar se você não tiver uma balança. Uma outra ideia é marcar a quantidade de pães na massa e depois cortar. Com as porções separadas, agora a gente vai modelar os pães. Para modelar esses pães, vamos pegar uma dessas porções e colocar na mesa. E usando a mão, a gente vai puxar eles para que a mesa forme uma bolinha. Basicamente uma versão em miniatura do que a gente fez com a massa antes de pôr na vasilha para deixar ela crescer. Essa é a parte que é legal chamar todo mundo para ajudar. Quem sabe cada um fazer o seu próprio pão pode ser divertido. Mas faça isso depois que as porções estiverem divididas, tá? Pra não ter ninguém fazendo piadinha de fazer um pão maior. Aliás, se você quer fazer um hambúrguer gigante, essa é a parte que você pula e só modela a massa inteira. Acredite nos seus sonhos. Aliás, sonhos são uma receita que vai ficar para outro vídeo. Ok, nossos pães estão modelados. Agora você vai precisar de um pouco de óleo e uma forma. Vamos pegar esses pães, passar um pouquinho de óleo em cada um deles, na parte de baixo, e colocar eles na forma. E deixar um espaço entre eles. Para você ter uma ideia do espaço necessário, espere que eles dupliquem de tamanho no forno. No meu caso, eu precisei de mais formas. E não tem problema, melhor ter mais formas e o pão com espaço para crescer, e o pão com espaço para crescer, do que ter todos os pães juntos que nem um Cronenbread. E você deve ter notado que a minha massa rendeu 13 porções e não 12 como esperado. Isso acontece. Por isso, eu gosto de usar a balança para formar as minhas porções. Agora que estão na forma, eles vão ficar aqui crescendo por 30 minutos e não esqueça de cobrir os bebês. Enquanto os pãezinhos crescem, não esquece de colocar o forno para aquecer a 200 graus. Aos 29 minutos e 32 segundos, ou algo assim, a gente precisa bater um ovo e pegar os pães para pincelar o ovo em cima deles. Se você não tiver pincel, pode usar os dedos, tá? Mas cuidado para não destruir o teu pão. Depois de tudo pincelado bonitinho, gergelim, isso é opcional. Eu coloquei gergelim na metade dos pães porque eu acho bonitinho. Isso vai pro forno por 40 minutos. Mas lembre-se que na metade do caminho, aos 20 minutos, é sempre legal virar a forma para que tudo asse por igual. Depois de mais 20 minutos, os seus pães devem estar douradinhos já. Agora é só retirar do forno e colocar para esfriar em uma grade de preferência. A boca do fogão também serve para isso. E os seus pães estão prontos. Espere eles esfriarem para poder comer, tá? Eu disse pão de hambúrguer porque foi a primeira coisa que se passou pela minha cabeça. Mas essa massa dá para fazer basicamente qualquer tipo de pão. Você pode adaptar também, se você quiser rechear e fazer uma rosca também é possível, desde que os comentários maldosos sobre roscas e fornos sejam evitados. Se você chegou até o final do vídeo, me siga no Instagram que eu normalmente coloco foto de comida lá. E me mande fotos do que você fez também, como esse pão que o Patrick fez usando a minha outra receita. E nos vemos no próximo vídeo.